Isso mesmo. Hoje, então, nós vamos ter a entrevista com o climatologista, professor da Universidade de Rio Verde, Gilmar Oliveira Santos, que vai falar sobre justamente isso, a expectativa do clima para essa safra. O produtor rural, então, nós vamos... Júlia, está tudo certo aí com o professor? Está no ar? Está aí? Isso aí, isso aí. Então, vamos conversar com o professor. O produtor rural está iniciando uma nova safra das culturas de verão aqui no Rio Grande do Sul. Quais os desafios do clima que vai ter que enfrentar nessa safra? O produtor, de modo geral, ele enfrenta vários desafios durante a condução de uma lavoura. Isso é fato. Mas o clima anda castigando os produtores rurais nos últimos anos, especialmente na região sul, onde tem o efeito Laninha, que se confirmou esse ano novamente, apesar de ter de fraca intensidade. Ele irá fazer o quê? O atraso e a irregularidade das chuvas. Então, isso prejudica o produtor rural, porque quando ele achar que é o momento ideal de umidade no solo para soltar seu plantio, ele ainda tem um outro problema, que é a irregularidade das chuvas, a variação temporal. E esse veranico, ficar sem chover no período chuvoso, pode prejudicar muito a sua lavoura, porque nessa situação pode acontecer da má germinação, né, aquele stand de planta não ficar muito bem formado, e aí quando a planta já tem o start dela comprometido, isso pode comprometer parte da lavoura. Mas com as condições climáticas tendenciando, já se confirmando, né, para a Laninha, a irregularidade da chuva no Rio Grande do Sul até Santa Catarina, Paraná, se torna uma situação que irá comprometer o volume de chuva, volume e distribuição das chuvas. Isso irá afetar até uma parte do estado de São Paulo, Minas Gerais e parte do Mato Grosso do Sul. A área de transição, latitude próxima de 17 graus, é uma área de neutralidade, mas acaba influenciando sim no atraso da chuva, assim como parte do estado de Goiás, parte do estado de Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Os municípios do norte do Brasil e nordeste, onde se produz soja, claro, já é uma situação diferente, terá um volume de chuva um pouco mais expressivo e uma regularidade melhor dessas chuvas. Bom, um problema que enfrenta-se também, às vezes não tão agravante no Rio Grande do Sul, mas em outros estados, é que esse veranico, essa ausência de chuva na região sul, sudoeste e parte do centro-oeste, associada a altas temperaturas, que agora estamos na primavera caminhando para o verão, isso pode comprometer sim a lavoura. Uma coisa é veranico com dias nublados. Outra coisa é veranico com dias ensolarados, como teremos agora a tendência, né? Que é uma das épocas mais quentes do ano aqui, com temperatura máxima variando de estado para estado, mas é uma onda de calor agora um pouco mais intensa em toda a região aqui no hemisfério sul. Bem, então, seguindo esse raciocínio, como que o produtor ele pode se preparar para driblar essas adversidades do clima? De modo geral, os produtores rurais já adotam técnicas de prevenção para essa situação climática. De que forma? Quando o produtor rural assegura a palhada dele ali no solo, ele já está fazendo um grande feito. Por quê? A palhada ela ameniza a temperatura do solo. Em algumas condições extremas, a temperatura do solo pode ultrapassar os 50 graus e mantendo aquela palhada ali, ele assegura a temperatura do solo muito semelhante à temperatura atmosférica, certo? Que fica um pouco acima, pelo menos 5 graus acima. Bom, além da palhada amenizar a temperatura, ele assegura com que tenha uma menor evaporação de água no solo. Então, quando chove, o solo consegue ter aquela água ali armazenada por mais tempo. Por quê? É igual uma panela. Quando você aumenta o fogo, a água evapora mais rápido. Então, aqui na nossa situação, quando você tem palhada, você tem uma temperatura amena, segura mais essa água por mais tempo no solo, isso é bom. Só que, dentre esses benefícios, segurar matéria orgânica, entre outros benefícios da palhada, nós temos que lembrar também que o produtor hoje tem que ver os sistemas de irrigação não como uma ferramenta luxuosa,
e sim como uma ferramenta de salvação. Porque mesmo que a cultura é cultivada no período chuvoso, nós temos os veranicos e a irregularidade das chuvas. Em uma situação como é esperada para esse ano, de demora no início da chuva, aquela regularidade temporal, os sistemas de irrigação poderá auxiliar, pelo menos na irrigação de salvamento. Essa irrigação de salvamento inibe que tenha déficit hídrico no seu solo, a planta não fica estressada, reduz a temperatura do solo e assegura-se um bom desenvolvimento da planta, porque a água é um fator limitante hoje. Eu falo a água porque as demais técnicas de plantio que é adotada na safra, o produtor já vem adotando muito bem, mas a água acaba sendo ainda um fator limitante. Então, nesse sentido, professor, está interessante essas informações, né, Marga? Muito, Ana, muito. Eu acho que a principal pauta de todo produtor é saber entender o clima, até para poder se organizar realmente, né, no plantio, quais as cultivares que vai utilizar, qual a área que vai plantar milho, qual a área vai plantar soja. Então, isso é muito importante, saber mais sobre o clima, é o que determina a produção, né? Isso. Então, pensando no escalonamento de cultivares com ciclos diferentes, isso é fundamental, professor? Quando o produtor rural faz aquela opção de adotar somente um ciclo da cultura, por exemplo, a precoce, ele consegue logo em seguida fazer a colheita dela e já entrar com a cultura sucessora, que na maioria dos casos é a cultura do milho. Só que produtores rurais têm apostado em cultivares diferentes, com ciclos diferentes, para quê? Para amenizar esses efeitos climáticos e posteriormente pensando em amenizar os prejuízos. Caso um ciclo não vá tão bem, um cultivar não vá tão bem, ele tem uma segunda opção. E claro, isso tem que ser feito porque trabalhar com condições climáticas, nós trabalhamos com previsão e na maioria das vezes na maioria dos casos tem um certo nível de acerto. Então pode ser que tenha uma previsão de volume de chuva bem expressivo e aquilo não ocorra. Então caso o produtor tenha a opção de escalonar o seu plantio, adotar cultivares diferentes, é uma boa técnica a ser utilizada. A questão da safrinha, ela vai ficar comprometida? Em muitos estados brasileiros, o vazio sanitário já terminou ou está para terminar agora nesses próximos dias. Só que essa ainda é a insegurança em quase todo o país, que é o volume de chuva. Esse efeito Laninha irá favorecer um volume de chuva melhor no norte e no nordeste do país, e as outras regiões ficam ainda refém e insegura com essa instabilidade climática. De modo geral, os produtores acabam atrasando esse plantio em até 30 dias, em alguns casos, né, podendo ser tendo um pouco mais ou um pouco menos. E isso tem atrapalhado, às vezes, a safrinha. A safrinha que vem em sucessão, geralmente a cultura do milho, ela tem sido plantada tardia. Se eu usar um exemplo que aconteceu em Rio Verde o ano passado, que está com condições climáticas semelhantes a desse ano, Rio Verde, estado de Goiás, região centro-oeste, produtores rurais atrasaram o plantio em média 30 a 35 dias, plantou a soja de forma tardia, no momento da colheita estava chovendo muito, que foi o mês de fevereiro, choveu bastante, atrapalhou a colheita porque o grão estava úmido, o maquinário não entrava, acabou que o grão começou a perder a qualidade e o produtor tinha até o último dia do mês de fevereiro para fazer a semeadura da cultura do milho. O que aconteceu com esse produtor? Ele não conseguiu fazer essa semeadura, ele fez semeadura em meados do mês de março, lá para o dia 10, 15 de março. E as chuvas nessa região, ela vai bem só até no mês de março. Abril já tem uma drástica redução do volume de chuva. Ou seja, a segunda safra ficou totalmente comprometida para produtores que não possuíam sistemas de irrigação. Então, além da palhada, o produtor fica aí a dica de começar a adotar esses sistemas para amenizar os efeitos climáticos e os prejuízos em sua lavoura. Muito bom, muito bom. Queremos, então, agradecer a participação do climatologista e professor da Universidade de Rio Verde, Gilmar Oliveira Santos, por trazer um pouquinho mais sobre essas informações, sobre o clima, que é
uma das questões mais importantes quando a gente quando fala na questão da safra, né, Marga? Exatamente, né? O clima determina aí boa parte da produção. Então, aí, você, produtor que está nos assistindo e não conseguiu acompanhar na íntegra a entrevista do professor e climatologista Gilmar, você pode assistir, né, na nossa gravação pela página do Facebook da Rádio Sul Brasileira e acompanhar aí as dicas. É muito importante, então, estar atento para essas questões climáticas.